arte é uma forma que o ser humano encontra de manifestar como ele percebe o mundo. Através dela, ele pode pintar paisagens, cantar sobre os seus ideais ou compor melodias tristes e alegres. No cinema, não é diferente. Toda época tem filmes que são manifestações das percepções das pessoas sobre o mundo. Vamos falar um pouco sobre como os filmes retratam a cosmovisão das pessoas de uma época para que possamos olhar para o mundo buscando entender o que nos rodeia. Vamos analisar o expressionismo alemão. Ele surgiu na época da Primeira Guerra Mundial, com seu auge na década de 20. Esse movimento deu ênfase no caráter subjetivo da percepção de mundo, afastando-se daquilo que seria racional. Uma obra desse movimento que talvez você conheça é O Grito, de Edvard Munch. Nele, vemos uma pessoa apavorada, desenhada por linhas curvas, transmitindo um senso de desespero e incompreensão. Esse movimento surgiu como uma resposta às consequências da derrota alemã na Primeira Guerra. A crise econômica e política fez os alemães terem uma rejeição pelos valores ocidentais e valorizarem o clima de desespero, tristeza e apatia que o país passava. Além disso, o cinema nacional se fechou para produções de outros países, fazendo com que produtores, roteiristas e diretores começassem a fazer filmes para retratar esse contexto em que viviam. Esse clima problemático que a Alemanha passava os fez retratar temas como traição, loucura, paranoia e medo. Eles também compartilhavam um descrédito na razão e na empreitada da Revolução Industrial que levou a Europa à guerra e, consequentemente, à derrota alemã. Essa crítica à Revolução Industrial é vista em Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927. Nele, os trabalhadores são retratados como pessoas sem sentimentos e desalmados. Eles vivem em uma cidade subterrânea trabalhando para sustentar aqueles que vivem na superfície, desfrutando dos benefícios que o progresso pode trazer. Horas ininterruptas de trabalho e punição do erro com morte são as consequências desse sistema. O Moloch da Revolução Industrial devora aqueles que são inúteis ao progresso. Nesse filme, Maria, uma líder espiritual dos trabalhadores, é clonada em um robô que visa enganá-los, fazendo-os se revoltarem para que sejam destruídos pelos que moram na superfície. Ao passo que a mesma falsa Maria incita os homens da superfície à prostituição e farras como se fosse a prostituta do Apocalipse. O progresso quase leva os homens à ruína. Os trabalhadores incitados ao ódio esquecem dos seus filhos e quase os perdem para uma inundação em sua cidade. A redenção do filme vem simbolicamente quando o chefe dos trabalhadores, as mãos, se apazigua com Fredersen, o governante dos homens da superfície, o cérebro. Eles são mediados por Freder, filho do governante. O filme nos mostra pelas palavras de Maria que o mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração. Dessa forma, o filme critica o impulso de expansão da Revolução Industrial, as mãos, e a centralização do ser humano na razão, a cabeça. O coração seria aquele que medeia essas instâncias do ser humano que não podem existir de forma isolada. C.S. Lewis, em Abolição do Homem, já disse que criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. O expressionismo acerta quando critica que o homem não está reduzido nem à razão e nem ao que produz. A consequência de esquecer o coração é castrar homens e esperar que eles sejam virtuosos. Um outro filme famoso da época é O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, em 1920. Nele, o personagem Francis fala que Caligari era um hipnólogo que usava um sonâmbulo para cometer assassinatos. Todo o filme é retratado por linhas tortas e um ambiente muito carregado. Dando ênfase ao aspecto mais subjetivo, o filme põe aquilo que é racional de lado. As casas, as portas, móveis apresentam formas estranhas à razão. Seu final é uma crítica audaz à confiança cega na razão. O filme ainda propõe discussões interpretativas, porém, seja qual for a conclusão, uma coisa em comum é que a razão pode enganar. Mesmo com o desfecho do filme, ainda ficamos com uma pulga atrás da orelha, desconfiando da resolução, novamente colocando o raciocínio em xeque. O ideal iluminista não era como pensavam. Colocar a razão como centro do ser humano leva à ruína, porque a razão do homem ainda pode levá-lo à loucura. Em Fausto, de F.W. Murnau, de 1926,
a obra de Goethe é trazida às telas. Nela, o Fausto faz o pacto com Mefisto, um demônio, para conseguir poder e juventude eterna. Ele se apaixona por Gretchen, mas as armadilhas de Mefisto e os desejos de Fausto trazem desgraça sobre a vida da moça. Gretchen, que antes era reconhecida como bela e recatada, passa a ser vista como uma meretriz. O filme mostra como o homem é insaciável quando se entrega aos prazeres. Fausto é um homem jovem que se entregou à luxúria, seduzido pelos enganos do demônio, que queria provar que o homem é uma desgraça. O clima pessimista mostra todas essas compulsões maldosas do ser humano. O cinema não é apenas um lugar de divertimento. Muitas vezes ele é um divã, um spa ou uma escola. Lá, as pessoas encontram os temas de sua época retratados sob a perspectiva dos diretores e roteiristas que fazem a obra. A Alemanha estava sem ânimo algum após ter perdido a Primeira Guerra. Futuramente, com a ascensão do nazismo, novos pensamentos, sentimentos e reações seriam evocados e retratados. Diante disso, nossa reflexão cristã é olhar para as obras que estão sendo retratadas como um estudo do homem. Edgar Morin comenta que o cinema é realidade talvez, mas também é outra coisa, gerador de emoções e sonhos. Ou seja, não existe uma produção cinematográfica que não possua uma filosofia e uma perspectiva de mundo a retratar. Kevin Feige transmite o ideal da mesma forma que Terrence Malick, ainda que não com o mesmo grau de reflexão filosófica. Nossos olhos devem ser treinados não para ver o que é bíblico nos filmes, mas o que aquela obra está retratando e, a partir disso, traçar uma reflexão de como nos posicionaremos como cristãos. O expressionismo alemão enfatizou a irracionalidade e o pessimismo. De fato, esse é o fim do homem quando se direciona às suas próprias capacidades de forma autônoma. O livro de Eclesiastes repete que o homem que busca sabedoria limitada àquilo que pode experimentar e viver debaixo do sol encontra inutilidade e desespero. O homem limitado a si próprio é o gritador de Munch, é Fredersen que explora os outros para seu benefício próprio, é Francis que não enxerga a loucura do mundo que vive e é Fausto que se entrega aos seus próprios prazeres de forma inútil. Olhar para a realidade acima do sol nos faz perceber que, mesmo diante de catástrofes, há uma esperança de uma redenção. O homem não deve abraçar a irracionalidade ou pessimismo ou a angústia como se não houvesse um meio de reversão. A questão é que esse socorro não está nos homens, mas no Deus que se encarnou. Deus olhou para o desespero e deu salvação. O Senhor olhou para as linhas da vida humana, distorcidas pelo pecado, e deu retidão. Deus olhou para o pessimismo e deu esperança. Ele transformou nossos gritos de pavor em brados de júbilo.